O Álvaro, eu até vou pegar uma pergunta aqui do Eduardo, acho que foi a primeira pergunta que a gente viu hoje aqui no chat, que acho que é uma pergunta também de todos, né? Como você falou lá no comecinho, a gente está no dia 9 de dezembro e a gente não tem orçamento para o ano que vem, né? Então, é como se fosse qualquer empresa que você está no final do ano, você não sabe se você vai crescer ou se você vai cair, quanto você vai investir. O orçamento você faz 3, 4 meses antes, né? De qualquer coisa. Né? Imagina, alguns eventos são um ano antes, 2 anos antes, enfim. E se fosse um outro ambiente, acho que a situação, a preocupação seria muito maior, né? Se chegasse em dezembro sem orçamento, a gente ia ter uma percepção de risco. A gente até está tendo, mas talvez nem seja tanto assim, né? Como é que é a sua leitura em relação a essa situação que a gente está vivendo? Você acha que pode a gente até estar deixando, né, essa água passar por algumas características desse ano tão atípico? Enfim, qual que é a preocupação que a gente precisa ter se a gente não consegue nem saber o orçamento ainda em dezembro do ano que vem, né? Bom dia, Marcos. Mas, em termos de Brasil, em termos até dos Estados Unidos, isso não é uma situação tão anormal assim. Mas eu diria Uhum. que seria bom que a gente tivesse. Está marcado no Senado Federal para o próximo dia 16 a discussão e votação, e tem uma garantia dos parlamentares de que a gente termine o ano de 2020 com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 aprovada. Bom, a gente vai ter que olhar isso, mas certamente faz parte daqueles buracos negros que eu estava falando com a Débora. Na verdade, é um vácuo de decisão, é um vácuo de votação, é um vácuo de encaminhamento, e isso tudo está atrapalhando o Brasil e atrapalhando os investidores. Agora, curiosamente, quando o dólar subiu forte, ele chegou, só para lembrar, chegou a bater perto de R$ 6, ficou muito tempo ali nos 5,60, 5,70, hoje está mais baixo do que isso. Os investidores estrangeiros passaram a colocar recursos no mercado brasileiro, porque as ações brasileiras, e nós temos por aqui boas empresas, algumas empresas, mesmo com toda a problemática brasileira, são absolutamente competitivas no mercado internacional, tanto no setor de siderurgia, tanto no setor de mineração, no setor de proteína, papel e celulose. A gente tem boas empresas e essas empresas acabaram baratas para os investidores estrangeiros, que passaram a alocar recursos que tinham retirado anteriormente, retiraram forte. O saldo na Bovespa ainda é negativo, bem negativo, por sinal, 47 bilhões de reais, mas passaram a comprar as ações brasileiras. Agora, é preciso que a gente enderece reformas, é preciso que a gente faça o que está previsto, que todos nós sabemos e que todos os economistas sabem, para que ajuste o Brasil, para que o Brasil fique competitivo, para que o Brasil possa lidar melhor com o seu déficit primário, déficit anual, com nível de endividamento excessivamente elevado, enfim, e sem recursos para o governo investir. Então, a gente precisa atrair os investidores estrangeiros e até os empreendedores locais também, para investir e a gente poder crescer nos próximos anos. Note que, novamente, a gente está falando de crescimento nos próximos anos, baixo ainda em termos do Brasil, principalmente baixo pelo nosso passado e principalmente baixo por tudo que a gente sofreu com a pandemia. Né? Maravilha, Álvaro. Só para poder a gente encerrar aqui esse bate-papo, eu tenho só mais uma perguntinha para você. E é aí sobre a Bolsa, né? Sobre a B3, o desenvolvimento aí da Bolsa de Valores tem animado bastante os investidores, né? Que chegam a sonhar já com os patamares pré-pandemia. Você acha que o mercado tem fôlego para poder chegar nos 118 mil pontos aí no futuro próximo? Débora, mais A ou gente já menos tem aquela corretora, história. a gente já tem corretora, por exemplo, já falando em 130 mil pontos, né? No ano que vem, inclusive eu dei essa notícia aqui hoje. Pois é. Se houver milho, tem pipoca, né? Se tiver recursos sendo canalizados para o mercado, se os investidores estrangeiros continuarem investindo, note bem, a gente chegou a ter uma saída de quase 90 bilhões de reais da Bovespa ao longo do ano de 2020. Hoje a gente está falando de 47, portanto,
no mês de novembro entraram 33,3 bilhões de reais na Bovespa. E nesses primeiros dias, até o dia 4, entraram mais 4 bilhões e 600 na Bovespa. Se eles continuarem a investir, certamente a gente vai ter um fluxo de recursos garantindo essa alta. Vamos ter muito IPO, como foi o IPO da Redditor hoje, vamos ter muito IPO, mas também vai sobrar espaço para valorizações no mercado secundário. Se você me perguntar, numa primeira apreciação e com tudo correndo bem, eu acho até possível a gente chegar lá no ano de 2021, em algum momento, a bater 132 mil pontos do índice Bovespa. Se houver recursos, se as reformas foram feitas, enfim, coisas do gênero. Se não, nós vamos ter que rever toda essa posição.